Olá, pessoal, vamos continuar a leitura de Fedro de Platão. Estamos no momento em que Sócrates está discursando para Fedro, o segundo discurso, onde ele acaba de dizer o seguinte, que essa beleza que resulta da reminiscência do passado, desse esplendor, jamais voltará a se repetir. Continuando então, quanto à beleza, conforme já disse, ela sobressaía entre todas as ideias puras a que nos referíamos. Depois que viemos para essa existência, é ainda ela que ofusca todas as coisas com o seu brilho, pois a visão é de fato o mais sutil dos nossos sentidos, embora não possa aperceber-se da sabedoria. Que veementes amores não despertaria se nos oferecesse uma visão nítida daquelas imagens que poderíamos ver para além do céu. Somente a beleza tem a ventura de ser mais perceptível e cativante. Quem não foi recentemente iniciado ou quem se deixou corromper não pode erguer-se à contemplação da beleza total, apenas lhe sendo permitido conhecer o que nessa existência se chama o belo e a que não pode adorar. Diversamente, tendo-se entregue ao prazer, procede como um quadrúpede, entrega-se ao prazer sensual e à procriação dos filhos, e uma vez familiarizado com a intemperança, deixa de ter medo de se entregar a todos os prazeres, incluindo aqueles que são contra a natureza. Inclusive aqui tem uma nota de rodapé que o Platão condena não apenas a pederastia, que é citada aqui no livro, dentro dessa relação entre o Fedro e o Lísias, mas também todas as espécies de relações amorosas antinaturais. Continuando então. Mas o que foi recentemente iniciado e que outrora teve o dom de contemplar muita coisa, esse, quando vislumbra um rosto divino ou qualquer outro objeto que traga a recordação da beleza, ou um corpo formoso, esse experimenta primeiramente uma espécie de tremor e depois uma certa emoção semelhante à de outrora. Nessa altura, volta o olhar para o objeto belo que assim o despertou e venera-o como se de um Deus se tratasse. Nestas circunstâncias, não fosse o receio de ser considerado como um monomaníaco, cumularia de homenagens o objeto bem-amado, como se de um Deus se tratasse. No momento em que o contempla, é percorrido por um estremecimento febril, pois que, uma vez recebida pelos olhos a emanação da beleza, sente-se aconchegado a essa emanação, sente-se aconchegado e essa emanação dá a vitalidade às asas da sua alma. Por sua vez, o calor funde os obstáculos que impeliam a expansão da vitalidade, aquilo que impedia a germinação em virtude da sua dureza. O afluxo de alimento provoca uma entumência e um elã de crescimento no suporte das pernas, a partir da raiz, e este ímpeto de vitalidade espalha-se por toda a alma. Com efeito, a alma estava outrora repleta de penas, e eis que agora sente a dor própria do crescimento das asas. As impressões que sofre são exatamente como as que derivam do nascimento dos dentes, dores e irritação nas gengivas. Quando de repente contempla a beleza de um jovem, sente um afluxo de partículas dele provenientes, de onde nasce os que se designa por uma onda de desejos ímeros. Segundo Platão, ímeros aqui é o impulso das partículas de uma corrente. Vamos continuar então, mais um pouquinho. Vou voltar aqui. Quando de repente contempla a beleza de um jovem,
Sente um afluxo de partículas dele provenientes de onde nasce o que se designa por onda de desejos ímeros. E a alma encontra nisso refrigério para suas dores, e assim nasce a alegria. Mas quando se encontra separada do objeto amado, sente-se fenecer. As aberturas pelas quais saem as asas começam a murchar e logo que se fecham, interceptam o crescimento da asa. Por sua vez, a asa feita prisioneira no interior, juntamente com a força do desejo, começa a palpitar fortemente, fazendo pressão sobre cada uma das saídas. Assim, atormentada, a alma abandona-se abulicamente à dor, e ao mesmo tempo que a recordação do objeto belo a leva a deixar-se invadir pelo frenesi. A mistura desses dois sentimentos leva a alma a atormentar-se com um aspecto derrotista da sua situação, por verificar que é incapaz de a vencer. Nesse delírio em que foi lançada, não pode repousar nem de noite nem de dia, e, impelida pela paixão, lança-se em busca de lugares onde, segundo julga, pode encontrar a beleza. Quando a consegue rever e dirigir para ela a força do desejo, os poros, havia pouco obstruídos, começam a abrir-se. A alma retoma a respiração, deixa de sentir o aguilhão da dor e goza nesse instante a volúpia mais deliciosa. Esta é uma das coisas de que ela não pode afastar-se voluntariamente, e nada existe que possa merecer-lhe tanta atenção como o objeto amado. Nem mãe, nem irmãos, nem camaradas. Tudo isso é olvidado e a perda dos bens materiais por culpa da sua incúria não tem para a alma a menor importância. Os bons costumes e as boas maneiras que a alma até aí se comprazia em praticar são vistas com o mesmo desdém. Está disposta à escravidão, a repousar em qualquer parte, desde que seja o mais próximo possível do seu amado. Efetivamente, não contente em venerar o ser que possui a beleza, ela encontra nele e só nele o remédio para a sua grande dor. Os homens, belo jovem a quem dirijo este discurso, denominam de amor este estado. Mas se souberes como é chamado pelos deuses, a tua mocidade não deixará reagir-te de outros modos, senão pelo riso. Creio que alguns homéridas, ou seja, os seguidores, imitadores, declamadores dos poemas de Homero, recitam 2 versos sobre Eros, o segundo dos quais não dispõe de uma prosódia muito elegante. Eis o que estes versos dizem, abre aspas, amor alado é o seu nome para os mortais, mas para os imortais é pteros, por fazer crescer as asas. Aqui tem uma nota de rodapé sobre o pteros que diz o seguinte: esse último verso tem interesse porquanto o autor faz um jogo de palavras que significa dar asas e, em sentido figurado, excitar o desejo, dar asas ao desejo. Então, eu vou ler de novo aqui. Eu estou lendo propositalmente esse texto sem comentários, para que vocês possam sentir, adentrar nesse universo através também dessas imagens, e aí depois eu vou comentar no próximo vídeo. Então, só vou voltar aqui a esta frase que ele diz aqui, Eis o que esses versos dizem. Amor alado é o seu nome para os mortais, mas para os imortais é pteros, por fazer crescer as asas, dar asas ao desejo. Continuar só mais um pouquinho. No que esses 2 versos dizem, tanto é permitido acreditar como não acreditar, mas eles explicam a paixão dos amantes, bem como as suas causas e efeitos. Mas prossigamos.
um comparticipante do cortejo de Zeus que se tenha deixado enredar pelo deus alado é capaz de suportar essa provocação com a maior facilidade. Quanto aos que fazem parte do cortejo de Ares, uma vez possuído por Eros, julgam que são vítimas da ofensa dos amados e deixam-se invadir pela raiva assassina, dispondo-se a sacrificarem-se não somente a eles mesmos, mas também aos seus amados. O mesmo se verifica em relação aos acompanhantes dos cortejos de cada um dos deuses, pois os acompanhantes procuram imitar o seu Deus o melhor possível, e assim procedem enquanto são vivos. E como não pode haver contaminação, assim vivem depois do primeiro nascimento, imitando o seu Deus em todos os atos, seja nas relações com o objeto amado, seja nas relações com os outros homens. Cada um escolhe o amor segundo o seu caráter e como consideram o objeto escolhido uma espécie de imagem da divindade, erigem-lhe uma estátua no coração com o fito de o adorar e de lhe prestar um culto secreto. Vou parar por aqui, pessoal. Esse texto foi bastante grande, né? Eu acho que vale a pena, novamente, como sempre, ir lendo, como eu sempre digo, né? Ir lendo esse livro, voltar, refletir, né? Pensar, então, qual é a imagem que eu tenho, né? Por exemplo, desse amor. Quais são os amores que eu já vivi na minha vida, se são realmente amores, se são paixões, se de fato, né, aqui estava sendo cultuado esse objeto, se essa beleza do outro, né, estava de fato me lembrando a divindade ou estava me deixando mais presa a, por exemplo, essa raiva assassina, a ser vítima de ofensa, por exemplo, né, e tudo isso que está sendo dito aqui. Vale a pena a gente refletir, né? Se esse amor nos dá asas de desejo ou se nos dá essas asas que estão livres da contaminação e que nos permitem realmente poder vislumbrar um pouquinho mais dessa verdade da divindade, né? Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.